E para a gente continuar analisando essas grandezas dentro do contexto das técnicas de tortura ensinadas e aplicadas à época do golpe militar de 64, vamos dar uma olhada na tela de novo para o texto da nossa segunda questão de hoje. Muitos deles vinham assistir para aprender a torturar. Quando se fala muitos deles, aqui está fazendo referência a militares. E lá estava eu, uma mulher franzina, no meio daqueles homens alucinados, que quase babavam. Hoje eu ainda vejo a cara dessas pessoas. São lembranças muito fortes. Eu vejo a cara do estuprador. Era uma cara redonda, era um homem gordo que me dava choques na vagina e dizia: "Você vai parir eletricidade". Fiquei um tempão amarrada num banco, com a cabeça solta e levando choques nos dedos dos pés e das mãos. Em todas as vezes em que eu era pendurada, eu ficava nua, amarrada pelos pés de cabeça para baixo, enquanto davam choques na minha vagina, boca, língua, olhos e narinas. Tinha um bastão com 2 pontinhos que eles punham muito nos seios e jogavam água para o choque ficar mais forte, além de muita porrada. Isso é um outro depoimento, agora, de uma torturada chamada Dulce Maia. Diz aí: ex-militante da Vanguarda Popular Revolucionária, era produtora cultural quando foi presa na madrugada de 26 de janeiro de 69, em São Paulo. Hoje vive em Cunha, São Paulo, é ambientalista, dirige a ONG Ecocenso e é cogestora do Parque Nacional da Serra da Bocaína. Isso é um outro depoimento extraído de documentos oficiais. Nessa questão, nós temos um segundo texto base. Esse foi retirado do site Scott & White Healthcare. Aí você aparece a URL para que você possa acessar, você está vendo aí na tela, e diz o dia em que eu acessei esse material, para comprovar que essa informação é fidedigna. O texto diz: os efeitos que um choque elétrico podem causar à pele são determinados pela resistência elétrica da pele. Esta, por sua vez, depende da umidade, secura, espessura e ou limpeza da pele. A resistência elétrica da pele fina e ou molhada é muito menor do que da pele seca e ou espessa. Quando a resistência da pele é baixa, a corrente pode causar poucos danos à pele, mas pode queimar gravemente os tecidos e órgãos internos. Por outro lado, a alta resistência pode produzir queimaduras graves na pele, mas diminui a intensidade de corrente no corpo pela pele. É bom que a gente observe e vá interpretando o texto e detalhando todas as grandezas que foram relacionadas aqui. E em um parágrafo tem muita informação de física. Me escuta, mas não tira o olho do texto. Aqui diz: os efeitos de um choque elétrico podem causar à pele são determinados pela resistência elétrica da pele. Diz que a resistência, por sua vez, depende da umidade ou da secura da pele, depende da espessura da pele e depende da limpeza da pele. E aí então faz afirmações mais específicas. A resistência elétrica da pele fina ou molhada é muito menor do que a da pele espessa ou seca. Daí então aqui a gente já pode pensar e interpretar o depoimento ou os depoimentos que a gente já viu das pessoas torturadas por choque elétrico. Os locais em que os torturadores procuravam como sendo os mais eficazes para a execução dos choques. Se você para pensar, quando se fala no pênis, na vagina, nos seios, na língua, nas orelhas, nas narinas, estava se procurando principalmente as porções de pele mais fina. E aí o texto aqui já explica. Onde a pele é mais fina, é exatamente onde você tem uma menor resistência elétrica. Consequentemente, isso vai potencializar o choque.
Menos resistência significa mais condutividade. Mais condutividade significa um maior fluxo de carga elétrica, ou seja, uma corrente elétrica de maior intensidade. Olhe no texto. Na sequência, quando a resistência da pele é baixa, a corrente pode causar poucos danos à pele, mas pode queimar gravemente os tecidos e órgãos internos. Mais uma vez, vale a pena a interpretação. Se nós temos a pele com baixa resistência elétrica, então o fluxo de corrente que atravessa essa pele e parte para os órgãos internos, então de fora para dentro do corpo, acaba sendo mais intensa, o que provoca danos internos ao corpo. Olhe no texto. Por outro lado, alta resistência pode produzir queimaduras graves na pele, mas diminui a entrada de corrente no corpo pela pele. E aí vamos pensar, pelo que disse o texto, se você tem a pele seca ou se o choque é dado numa região onde a pele é mais espessa, tudo isso faz com que a resistência elétrica da pele seja mais alta. E o que significa maior resistência? Menor fluxo de corrente. Então, menos corrente de entrada no corpo. Essa corrente, então, vai ficar circulando no isolante, que é a pele. Isso vai causar danos na pele externa. Então, dependendo do tipo de ferimento e de dor, de dano que o torturador quisesse infringir ao torturado, era daí que ele usava a técnica de molhar a pele para deixar a resistência menor, e aí isso fazia com que a corrente elétrica penetrasse mais no corpo e causasse mais danos internos, ou com a pele seca e procurando regiões onde houvesse maior espessura, ou seja, locais onde a resistência fosse maior, essa corrente ficava apenas na parte externa e isso causava danos e queimaduras na pele, na superfície externa da pele. Baseado nesses dois textos, a gente elaborou o seguinte enunciado. Olhe na tela. A espessura e a resistência elétrica da pele nas partes do corpo relatadas pela ex-militante torturada, bem como o dano resultante, são, respectivamente... Ora, pelo que nós observamos, se a intenção dos torturadores era infringir dor e causar ferimentos, danos físicos à estrutura do corpo, então, pelo relato, a ideia era sempre molhar a pele. Molhar a pele diminui a resistência elétrica. Além disso, a segunda técnica era procurar regiões do corpo onde você tivesse a pele mais fina. Pelo que foi dito, quanto mais fina é a pele, menor também a resistência elétrica. Procurando regiões onde a resistência elétrica fosse menor, você tinha uma maior intensidade da corrente elétrica. E entendo, uma maior intensidade da corrente elétrica e essa corrente de entrada no corpo, infringiam-se mais danos à estrutura interna do corpo. Então, vamos dar uma olhada na tela para a gente poder relacionar isso matematicamente. Olhe na tela. Fisicamente falando, o que se utiliza nessa técnica de choque é o conhecimento da primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Pelo que foi dito então, tendo uma DDP constante na fonte de voltagem utilizada, com o produto, nesse caso, R vezes I constante, portanto, uma proporção inversa entre a resistência da pele e a intensidade da corrente. Então, para que se conseguisse uma resistência elétrica baixa, pelo que foi descrito, era necessário que se procurasse uma região onde a pele fosse fina e que se mantivesse a pele úmida. Como consequência disso, se teria uma corrente elétrica de maior intensidade e, conseguindo penetrar mais o corpo, isso causaria danos nos órgãos internos, principalmente. Pela descrição feita nos dois textos, era isso que nós encontraríamos. Então,
para que a gente consiga encontrar uma resposta para o item proposto, a espessura e a resistência elétrica da pele nas partes do corpo relatadas pela ex-militante torturada, bem como o dano resultante, são respectivamente. Ora, pelo que nós observamos da descrição que ela faz das partes mais sensíveis do corpo, o que nós tínhamos então? As partes mais finas do corpo, onde a resistência elétrica era mais baixa, fazendo com que a corrente elétrica fosse mais intensa e provocando queimaduras nos órgãos internos. O que nos faria então responder como resposta, como alternativa correta, a alternativa A. Não nos esqueçamos das relações utilizadas aqui. U igual a R vezes I, onde se mantém uma DDP constante e, baixando a resistência elétrica, aumentando-se a intensidade da corrente. As técnicas utilizadas para baixar a resistência elétrica nesse tipo de tortura, procurando regiões mais sensíveis do corpo, mais sensíveis, entenda-se, onde a camada de pele é mais fina. E, além disso, mantendo a pele úmida, o que faz com que a resistência elétrica diminua. Diminuindo a resistência elétrica, como consequência, aumentando-se a intensidade da corrente. E, nesse caso, a corrente elétrica atravessando com mais intensidade as camadas de pele, você tinha, então, maior dano às partes internas do corpo. Agora, o que acontecia, então, se mantivesse a pele seca e não se tivesse o cuidado de escolher essas partes onde a pele fosse mais fina, ou seja, pele seca e a região de pele mais grossa. Você teria então uma alta resistência da pele, diminuindo a intensidade da corrente e a entrada de corrente elétrica no corpo. Dessa maneira, essa corrente elétrica que ficasse circulando na parte externa da pele acabava provocando queimaduras. Mas então agora raciocine comigo. Se você provoca queimaduras na pele, você vai acabar provocando feridas. E com as feridas, você expõe a camada interna da pele. Aquela camada que é úmida e que por natureza tem uma resistência elétrica mais baixa. E isso por si só acabava potencializando o choque elétrico. Então, eram duas maneiras de você provocar tortura nesse caso. Porque se você começasse com a pele seca, primeiro causava queimadura externa. E as feridas decorrentes acabavam provocando depois a propagação dessa corrente para o interior do corpo e as queimaduras nos órgãos internos. Então, isso é o que era ensinado nas tais aulas de tortura, pelo que a gente vê que foi descrito em todos os depoimentos que a gente consegue ler nos documentos oficiais da época.